Olá, boa noite. O aumento da violência contra pessoas em situação de rua na região metropolitana, a maioria dos casos foi na capital. Violência também assusta moradores da zona sul do Recife. População reclama de assaltos constantes e falta de policiamento. Operação contra o tráfico de drogas cumpre mandados em Pernambuco e em outros estados. Empresa de agropecuária é investigada. Moradores de Olinda reclamam da quantidade de lixo nas ruas. Eles questionam a demora na coleta e cobram providências. Defesa Civil do Estado pode receber recursos federais para enfrentar consequências das chuvas. Senado analisa a medida provisória. Receita Federal anuncia que o CNPJ das empresas agora terá letras e números. A gente explica o que isso significa na prática. A violência contra pessoas em situação de rua fez 12 vítimas na região metropolitana este ano. O número revela uma vulnerabilidade que vai além da falta de moradia. Andar pelo Recife é se deparar com a triste realidade das pessoas em situação de rua. Gente que luta diariamente por condições mínimas de sobrevivência, de alimentação à segurança individual. Mas um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que essa população é cada vez mais vítima da violência armada. 12 pessoas em situação de rua foram baleadas de janeiro ao dia 10 de junho deste ano, no Recife e região metropolitana. Todas morreram. Segundo o Fogo Cruzado, a maioria das 12 mortes aconteceu na capital e a maior parte das vítimas era homem e negro. Esse número de pessoas baleadas foi o maior registrado desde que o Fogo Cruzado passou a monitorar a violência armada no estado há 7 anos. É um número 3 vezes maior que no mesmo período de 2024, quando 4 pessoas em situação de rua foram baleadas e 2 delas morreram. São situações de homicídio, não são pessoas que são vítimas de bala perdida, por exemplo, né? É uma violência direcionada mesmo. A gente precisa saber por que essas pessoas estão morrendo, esse problema precisa ser visibilizado e também solucionado, né? E a gente aponta caminho sim em relação à segurança pública, que é o que a gente já vem fazendo há algum tempo, dizendo que o modelo de política pública de segurança, que é um modelo de enfrentamento, que não preza por prevenção, por exemplo, esse modelo não está colocado, então por isso que a gente vive em eterna crise de segurança pública. Um dos casos foi o assassinato a tiros de um homem em situação de rua no dia 5 de junho, enquanto ele dormia no mercado da Encruzilhada, na zona norte do Recife. A vítima era conhecida como Chico e tinha 36 anos. Mas o comitê, que representa a população em situação de rua em Pernambuco, notou aumento de vítimas entre os mais jovens. Segundo o comitê, 60% das crianças e adolescentes que vão para a rua têm lar. A gente precisa assegurar a vida dessas crianças e desses adolescentes, né? Primeiramente, expandindo a rede de acolhimento para eles, né? Como centros culturais, como o Centro Popinho, que é um equipamento hoje que o próprio município do Recife tem e que é exemplo para muitos outros, né? Precisamos fortalecer muito, então, os vínculos familiares, o diálogo com essas famílias desses adolescentes, para entender o porquê deles estão vindo para a rua. O comitê estima que 2.500 pessoas vivem em situação de rua no Recife e cobra do poder público mais segurança. A gente já é discriminado na abordagem, tanto pela polícia militar como pela polícia civil, né? A gente já tem aquele vínculo de usuário, não é nem morador de rua, é usuário. Então, o que a gente pede às autoridades e à Secretaria de Segurança Pública que investigue tanto esses casos que vêm acontecendo, dessas 3 ocorrências, onde foram jovens e adolescentes, e que venha tomar providência, que venha ter mais uma questão de segurança pública para a população de rua. A Prefeitura do Recife disse que mantém uma rede de proteção socioassistencial com centros POP e consultórios na rua para as pessoas em vulnerabilidade.
O trabalho inclui identificação e acompanhamento para tirar essa população das ruas e possibilitar acesso a serviços e benefícios assistenciais. O bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, acumula relatos de roubos e furtos que aumentam a sensação de insegurança. A Rua dos Navegantes é um dos endereços mais conhecidos do bairro de Boa Viagem. Esta semana, a TV Globo recebeu o vídeo de um assalto que aconteceu exatamente aqui. O homem de camisa branca, que de acordo com um porteiro é motorista de uma família que mora num dos prédios, estava largando e foi abordado por 2 bandidos enquanto entrava no carro dele. Os assaltantes levaram um veículo que depois foi encontrado. Dona Erli disse que toma alguns cuidados antes de sair de casa. Eu boto meu documento dentro da roupa, eu boto meu celular também amarrado numa correntinha dentro da roupa, a mochila vem nas costas, amarrada no ombro, para eu ir simplesmente daqui e ali. Outro flagrante de assalto esta semana, na Avenida Visconde de Jequitinhonha. O carro vermelho para e uma mulher se aproxima para tentar embarcar. 3 homens que estavam puxando uma carroça abordam o motorista. A mulher sai correndo e escorrega na calçada. O motorista de azul sai do carro, enquanto os assaltantes deixam a carroça no meio da rua e fogem com o veículo. De acordo com a polícia, o carro também foi recuperado. A gente está atrás de novas câmeras para a gente saber a origem. Eu não tenho conhecimento, pelo menos em Boa Viagem, na área de Boa Viagem, na IS3, que compreende também as delegacias IPCEP, Jordão e Ibura, desse modus operandi. A gente está ainda na perseguição dos fatos para a gente determinar se realmente são catadores ou se eles estavam ali, tipo, camuflados para poder praticar o crime. Ele também reforçou a importância de registrar o boletim de ocorrência. As pessoas registrando, a gente toma conhecimento e pode fazer uma investigação. Eu tenho casos lá que os autores confessaram os crimes e as vítimas até hoje a gente não compareceu para registrar o BO e a gente não conseguiu identificar quem são. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, foi vítima de várias abordagens no bairro de Boa Viagem, onde ela vive há mais de 50 anos. Foram 3 experiências muito, assim, traumáticas, né? Primeiro foi o que arrombou o meu carro. Ele jogou uma pedra, quebrou o vidro e levou o som. O segundo foi que ele pulou o muro do prédio, que não adianta a gente colocar grade, cerca. E quando a vizinha saindo, ela viu ele debaixo do carro, gritou, aí a gente desceu. Os vizinhos também desceram, a gente segurou o ladrão lá, chamou a polícia. O terceiro foi eu andando com minhas cachorras de manhã. Eu fui abordada por 2 motoqueiros e eu estava com a correntezinha de ouro. Ele puxou a corrente, me revistou, aí viu que eu não tinha nada e foram embora. Nossa equipe passou mais de 2 horas gravando esta reportagem. Durante esse tempo, não vimos nenhum policial pelas ruas onde estivemos. Todo o nosso planejamento, ele se dá através de um mapa de calor, onde, a partir do momento que essas ocorrências elas são registradas em boletim de ocorrência, nós montamos as nossas operações, o nosso planejamento, direcionamos as nossas ações para essas localidades. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, entre os meses de janeiro e maio deste ano, foram registrados 520 roubos e furtos a veículos em 8 bairros da Zona Sul do Recife, entre eles Boa Viagem. No ano passado, nesse mesmo período, foram 671 ocorrências, uma redução de 22%. Estamos conseguindo este resultado, expressivo resultado de redução, graças ao nosso trabalho de planejamento, inclusive com um efetivo menor do que tínhamos no ano passado. A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Ipojuca apreenderam um adolescente de 17 anos acusado de agredir um guarda de trânsito no Litoral Sul. O adolescente foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. A vítima da agressão é Carlos Henrique de Medeiros Alves, de 45 anos, que foi espancado num posto de combustíveis às margens da BR-101 em Ipojuca. De acordo com a família, o guarda de trânsito estava de folga, sentado atrás de um veículo, quando o adolescente se aproximou e deu várias pauladas.
Carlos Henrique foi socorrido para a UPA de Pojuca, em seguida foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. Os parentes não autorizaram a divulgação do estado de saúde dele, porém a Prefeitura de Pojuca informou que o guarda municipal está internado em estado grave. O motivo do espancamento é investigado. A Polícia Civil afirmou que o adolescente foi apreendido por ato análogo à tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça. Uma operação da Polícia Civil hoje pela manhã desarticulou um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 9 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, além de bloqueios de ativos financeiros autorizados pela 9ª Vara Criminal da capital. Os mandados foram cumpridos no Recife, em 3 cidades do interior: Timbaúba, na Mata Norte, Xangrande, na Mata Sul e Caruaru, no Agreste. Também em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Arapiraca, em Alagoas e Manaus, capital do Amazonas. A operação Ovos de Ouro recebeu esse nome por causa de uma empresa agropecuária envolvida com lavagem de dinheiro, que é alvo das investigações. O trabalho foi conduzido pelo GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. E teve outra operação com mandado cumprido aqui no estado. Você acompanha as informações no G1 pelo QR Code que vai aparecer já aqui na tela. A Operação Nix foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e investiga adolescentes de usar a internet para obrigar 400 vítimas a se mutilarem e a promoverem ataques a moradores de rua e animais. 8 mandados foram cumpridos para apreender jovens com idades entre 14 e 17 anos no Rio de Janeiro, no Pará, Santa Catarina e aqui em Pernambuco. Na área central do Recife, a Polícia Civil prendeu um homem procurado por pelo menos 9 assaltos dentro de ônibus. O repórter Diogo Franco tem os detalhes. O suspeito de 28 anos foi preso ontem à tarde. Ele é apontado pela Polícia Civil de roubar passageiros e motoristas de ônibus aqui no Recife. A polícia contabiliza pelo menos 9 assaltos somente no bairro de São José. Alguns destes crimes foram registrados por câmeras de segurança que ficam dentro dos ônibus. Aqui na coletiva de imprensa, a delegada Ana Luísa de Mendonça, responsável pelas investigações, disse que esse homem é usuário de drogas e vive em situação de rua. Como ele mora na rua, é de difícil localização. Mas ontem recebemos uma informação que uma pessoa com as características dele estava nas proximidades de um ponto específico lá no Coque. E quando chegamos lá, a gente conseguiu confirmar que era ele e conseguimos dar a voz de prisão. Normalmente ele agia assim, pulando a catraca, tanto sozinho quanto com outras pessoas. Nós já temos 2 prisões efetuadas de outros comparsas dele e tem outros que a gente ainda está tentando investigar. Com o cumprimento desse mandado de prisão preventiva, ele foi encaminhado ao COTEL e lá foi feita audiência de custódia para validar a autenticidade desse mandado. Vou mostrar agora que em Olinda a quantidade de lixo espalhado pela cidade incomoda os moradores. Nossa equipe circulou por alguns bairros e encontrou de tudo um pouco jogado pelas ruas. Não é exclusividade de um bairro só, mas em alguns pontos o problema piora. Aqui e ali, espaços públicos se transformaram em pequenos lixões. Este fica na esquina da rua Hélio Rodrigues Cardoso, com a ladeira Doutor Epitácio Rodrigues da Silva. Uma nojeira que tomou calçada, pavimento, tudo. O mato crescido deixa a paisagem ainda mais feia. Feio demais, fede. E quando bota bicho morto aí? Tem sempre, né? Tem também. Aí é complicado, viu? Tem que alguém dar arrumar um jeito. Agora, e tem que recolher tudo. Tem que recolher tudo. Isso é um problema sério aqui há muitos anos já. Bem perto, na Avenida Canal, comida estragada, metralha, vai tudo ficando assim na beira da pista. Também nos Butrins, no cruzamento da Rua da Areia, com a Avenida Prefeito Manuel Regueira, mais lixo. Seguimos para Casa Caiada e na Rua Aloísio de Azevedo, perto da ponte sobre o famoso Canal do Fragoso, encontramos porta, sofá, muita sujeira. Já saindo de Jardim Atlântico, na Pedro Álvares Cabral, outro improviso de lixão. Jardim Fragoso, Rua Princesa Isabel. A imundície e o cheiro ruim reforçam o aspecto de abandono. Em frente à Escola Estadual Professor Paulo Freire, mais um lixão. Parece terra de ninguém. E isso nem é novidade.
Sempre sujo. Assim, tá pior porque tiraram a lixeira, né? Botaram isso aí para enganar, mas não adianta, porque o povo bota o lixo fora do horário. Então, se o lixo passa às 9 da noite, então 5 horas bota o lixo. Aí bota o dia todo em um lixo, aí os bichos vêm, passa cachorro, cavalo, porco, boi, tudo, e rasga o lixo. A Avenida Perimetral está suja praticamente de canto a canto. Só tá bom para os porcos que fazem a festa por aqui. Se é a coleta de lixo que está falhando, se é a prefeitura que não limpa o canal com a frequência que deveria, se são as pessoas que estão jogando o lixo na hora e no lugar errado, ou se é tudo junto, o fato é que a existência disso aqui é um desrespeito com o meio ambiente, com a saúde das pessoas. Fica até difícil encontrar um adjetivo para falar de um cenário desses. Este é o canal Lava Tripas, quase nem dá mais para ver a água, de tão sujo. Como é que é morar num lugar e ter que olhar para isso todo dia? Muito triste. Uma angústia, né? A gente fica angustiada de ver que quem se prejudica somos nós mesmos, né? A toda a população e as crianças, né? Os nossos filhos, que vê isso e acaba se acostumando. Aí transborda quando chove, a gente entra na água, pisa nessa água, né? Podendo pegar uma doença, né? É muito, muito triste. A Secretaria de Gestão Urbana de Olinda informou que a limpeza do canal Lava Tripas foi realizada entre os meses de fevereiro e junho deste ano e que há uma ordem de serviço assinada para o alargamento do canal. A Secretaria diz também que uma ação de limpeza no trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e a 2ª Perimetral vai acontecer nos próximos dias. E claro que a gente pede que a população colabore, porque boa parte desse lixo que está aí, a gente sabe que sai das casas dos moradores. Então é importante também colaborar com a coleta seletiva, separando um pouco antes da passagem da coleta, quando retornar em Olinda, como a gente mostrou. E um protesto complicou o trânsito hoje na zona sul do Recife, entre o fim da manhã e o começo da tarde. A manifestação foi realizada por moradores da comunidade Jardim Beira-Rio contra ações da Polícia Militar na região. O trânsito ficou complicado na pista sentido Avenida Antônio de Góes, no Pina. A PM e o Corpo de Bombeiros enviaram equipes ao local. Imagens do Globocop mostravam a longa fila de carros e o nó no trânsito sentido centro do Recife. A PM disse que o ato ocorreu por causa da prisão de um casal suspeito de desacato, desobediência, calúnia e resistência durante rondas na região. O Recife registrou a madrugada mais fria deste ano, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Fez 21 graus hoje na zona oeste da cidade, teve chuva ao longo do dia e ela deve continuar na capital e em outras regiões do estado. Vamos ver os detalhes de alguns municípios aqui na tela. Olha, em Macaparana, na Mata Norte, chove entre o fim da manhã e o início da tarde. A mínima é de 20 graus. No Recife, chove mais durante a madrugada. Pode chegar aos 6 milímetros. E o dia começa frio, 22 graus. Quipapá, na Mata Sul, tem previsão de chuva passageira durante o dia. E a mínima, olha só, 19 graus. A preocupação com áreas de risco de todo o país levou a Câmara dos Deputados a aprovar uma medida provisória que libera crédito para as defesas civis. Dos 520 milhões de reais que podem ser destinados aos estados, Pernambuco deve receber 59,2 milhões para evitar tragédias em período de chuva. A medida seguiu agora para análise do Senado Federal. E o senador Fernando Dueire, do MDB, destacou a importância desse anúncio. Pernambuco é o estado mais contemplado neste valor. Estamos falando em 28% desses 500 milhões. E visa exatamente atender aquelas áreas que foram mais atingidas pelo período de pluviometria excessiva, que trouxe danos aos municípios. Municípios de todo o estado, em particular da região metropolitana do Recife e também da Zona da Mata. Então, é uma medida provisória que vem socorrer aqueles municípios que, naquele período, entraram no sistema de defesa civil e fizeram seus registros em função de acidentes, de inundações e de reparos que precisam ser atendidos.
E logo depois do intervalo, uma programação inclusiva para as férias na Biblioteca Pública do Estado. E ao vivo, a pré-estreia de um documentário que mostra as conexões culturais entre o Brasil e a África. O INE2 volta em instantes. Imagens ao vivo da capital. Até já. Estamos de volta. A Receita Federal anunciou que o Brasil passará a emitir CNPJs em um novo formato com letras e números. Ao vivo, o repórter Mário Carvalho explica como vai ser essa mudança, como é que vai ser feita essa mudança. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Atualmente, o CNPJ é composto por 14 números, mas com essa mudança vai ser incrementado também as letras. Eu estou aqui conversando com o Carlos Soares Santana, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB. Queria que você explicasse para a gente por que vai ser necessária essa mudança. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite aos telespectadores. Essa mudança ela vai ser necessária porque o número do CNPJ ele tem uma limitação. Então, pela quantidade de empresas, filiais e outros números que você vai abrindo, e as empresas que também fecham, esses números não podem ser reativados. Então, em virtude disso, você tem uma limitação, esse número não pode chegar a uma margem de segurança onde você possa acabar esses números antes de abrir outras empresas. Então, a Receita vai fazer uma alteração, que é introduzir letras agora junto com os números, a partir, na verdade, de julho de 2026. Eu queria que o senhor explicasse para a gente também quais são as empresas que vão passar por essa mudança. As empresas que já existem, têm alguma alteração ou é só para as novas? Não, todos os números que hoje já existem, as empresas existentes não vão sofrer nenhuma alteração. O que vai ocorrer são novos CNPJs, a partir de julho de 2026, vão passar a constar na sua composição letras e números. Mas quem já tem hoje um CNPJ não vai sofrer nenhuma alteração, continua no mesmo número. É similar ao que aconteceu com as placas dos veículos aqui, né? Perfeito. Acrescentaram algumas letras. Né? Perfeito, exatamente. Acrescentar as letras aumenta a possibilidade de combinações e traz, consequentemente, segurança para quem precisa empreender e abrir novos negócios. Isso muda alguma coisa no sistema das empresas, né? Eles vão ter que fazer alguma adaptação no sistema para reconhecer números? Fica alguma questão mais burocrática em relação a isso? Com certeza. Os sistemas vão ter que sofrerem adaptações para que você possa introduzir letra na composição do CNPJ, porque hoje você não consegue, por exemplo, emitir uma nota fiscal. Na hora de acrescentar um CNPJ, você não pode botar uma letra. Então, todos esses sistemas vão ter que ser alterados para que tenham conformidade na hora de você acrescentar as letras aos números dos CNPJs. Muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. E durante o mês de julho, a Biblioteca do Estado, no centro do Recife, montou uma programação especial para incentivar a integração entre pessoas cegas ou com baixa visão. Biblioteca é um lugar propício para a leitura e quando tem livros adaptados para todos os públicos, ninguém fica de fora desse prazeroso passatempo. Arão perdeu a capacidade de enxergar por causa da rubéola que a mãe dele contraiu ainda na gravidez. Ele frequenta há anos a Biblioteca Pública do Estado, no bairro de Santo Amaro, no Recife, onde encontra material escrito em braille para pessoas cegas ou com baixa visão. Hoje à tarde, Arão interagiu com alunos da rede pública estadual na leitura de uma história em quadrinhos. Famosas do país. A gente promove muito a roda de conversa também, onde a gente troca experiências, ideias, necessidades, tristezas, alegrias. Ele explicando a gente aqui assim foi muito legal. E ter a conscientização de pessoas que têm essa deficiência de visão melhora muito, né? A gente vê pessoas que têm isso e poder ajudar. A Biblioteca do Estado tem livros em braille e audiolivros para todas as idades. Esse acervo está disponível o ano todo. E nas férias escolares, as tardes de quinta-feira são dedicadas às atividades de leitura e jogos para pessoas cegas ou de baixa visão. Mas as pessoas sem deficiência também podem participar. A atividade, ela tenta promover essa integração de pessoas com deficiência ou sem deficiência. E esse é um mês muito especial, porque a gente está comemorando os 10 anos da Lei de Inclusão. Os jogos são adaptados, como o xadrez, que tem peças lisas e ásperas para diferenciar.
além desse tecido aderente no tabuleiro para fixar as peças. Muito importante mostrar essas atividades para esclarecer para a sociedade que a pessoa cega pode sim socializar, participar com as pessoas e para jogos, chocarem. Suelen tem baixa visão, condição genética que herdou dos pais. Nas férias, uma das atividades favoritas é ler. Por isso, gostou de saber que a Biblioteca do Estado também tem livros para ela. Qual é a maior dificuldade? Quando o livro é como? Quando a letra é muito pequena e eu quero ler sem óculos, ou porque eu não saio muito de casa, né? Então não tem muita opção de livro. A biblioteca programou outras atividades para as férias. As inscrições elas podem ser realizadas tanto presencialmente quanto pelo telefone, com os detalhes tanto da programação quanto da inscrição, todos no nosso Instagram, @bibliotecadpe, e lá você vai ver que nossa programação está recheada. As conexões culturais entre o Brasil e a África são tema de um documentário lançado hoje no Recife. A pré-estreia acontece no cinema da Fundação Nudep, de onde fala agora ao vivo a repórter Luna Máquima. Oi, Luna! Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos. O documentário Razões Africana investiga, sobretudo, a identidade ancestral africana de 3 gêneros mundialmente famosos, blues, jongo e rumba. E quem se lançou nessa investigação foi o documentarista Jefferson Melo, carioca, que está fazendo essa pré-estreia hoje aqui no Recife. Conta o que você descobriu e traz no filme. Boa noite. Boa noite. Eu fui atrás da ancestralidade desses 3 ritmos musicais e suas conexões. Então, a conexão do blues no Mississippi está com o Império do Mali, da rumba, Cuba com República Democrática do Congo e o jongo com Rio de Janeiro e Angola. E eu conto essa história, essa ancestralidade, através de 3 personagens muito ricos. O Terry, que é o bluesman no Mississippi, a Eva Despan em Cuba e a Lazi Simval com o jongo da Serrinha. E a gente vê aqui que passou por vários festivais, inclusive levando 2 prêmios. O que a crítica apontou de legal que a gente pode ver? A trilha musical e a fotografia, que é o meu DNA como fotógrafo. Então, o que marcou em todos esses festivais foi a trilha e a fotografia. E como é que tem sido a receptividade num Brasil que tem, né, essa ancestralidade? Você mostra aí no Rio de Janeiro. A receptividade está sendo bastante bacana, positiva. Eu estou distribuindo o filme em quase 14 estados. Então, as casas, as salas de cinema estão em estado lotadas. Então, estou muito feliz com essa receptividade. Ok, Jefferson, parabéns pelo trabalho. E quem quiser assistir, gente, é o seguinte, hoje é só para convidado, mas amanhã e até quarta-feira, aí sim, sessão aberta, ingresso R$14, 7ª entrada. Dá uma olhadinha na rede social do Cinema da Fundação para ver o melhor horário que se encaixa. Márcio, com você. Obrigado, Luna, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Lembrando que a gente está lá no Instagram. Nosso perfil é o @ne2.globo. @ne2.globo. Lá a gente traz as principais notícias, bastidores também aqui do NE2. E claro, eu agradeço a sua companhia nessa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.